Eu demorei, mas eu assisti o filme Frankenstein, essa versão de 2025, dirigida pelo Guilherme Del Toro. Eu confesso que o filme ele mexeu bastante comigo, naturalmente, fazendo com que eu acessasse em mim algumas coisas, né? A psicanálise nos ajuda a entender que é assim que funciona, né? Os afetos, as representações diante daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê. Mas enfim, eu não quero falar sobre isso hoje. E eu escrevi uma análise desse filme, naturalmente com esse olhar psicanalítico, que penso que pode ajudar de forma didática, né? Aqueles que ainda não viram o filme ou aqueles que ainda querem rever o filme, mas também para o nosso dia a dia na vida e na clínica como psicanalistas. Então eu quero ler, eu vou compartilhar com vocês aqui o que escrevi. A versão de 2025 de Frankenstein, dirigida por Guilherme Del Toro, nos convida a olhar para além do horror e enxergar uma tragédia de constituição do sujeito. Para a psicanálise, o monstro não nasce, monstro entre aspas, né? O monstro não nasce de partes de cadáveres, mas da falha nas relações humanas e do narcisismo do seu criador. Victor Frankenstein é o criador, né? Onde eu identifico ali o narcisismo e uma certa fuga da castração. Ele, como médico, assim como seu pai, representa o que Freud chamou de narcisismo primário. Ele possui um desejo de onipotência, muito grande, aliás, né? Quer criar vida sem passar pela biologia, sem a necessidade do útero feminino e sem se submeter à finitude da morte. Na psicanálise, aceitar que somos limitados e mortais é aceitar a castração simbólica. É uma espécie de, que eu chamo, né, de baita ferida narcísica, né? Victor tenta curar, entre aspas, a morte, para não lidar com a dor do luto. Mas, ao fazer isso, ele se coloca no lugar de um pai onipotente, de uma espécie de Deus, né? Que não aceita leis, que não aceita limitações, impossibilidades. A criatura e o estádio do espelho, olhando lá para Lacan, nos faz abrir os olhos em busca do que todo bebê busca, o reconhecimento no olhar do outro. Segundo Lacan, o eu se forma no estádio do espelho, quando a criança se vê refletida e recebe a validação de quem cuida dela. Normalmente é a função materna, né? No filme, o espelho da criatura é esse horror nos olhos de Victor. Ao ser abandonada no instante do nascimento, a criatura sofre uma fratura psíquica. Ela não recebe um nome, não recebe um lugar na fala do pai, do Criador, e, portanto, permanece à margem da civilização, se podemos dizer assim, da cultura. Ela não é má por natureza, ela é simbolicamente inexistente. E isso provoca no Frankenstein, de Victor Frankenstein, uma série de percepções de si que durante o filme a gente percebe, a gente assiste um baita de um conflito, né? Bom, também identifico ali naturalmente o complexo de Édipo, ou lacanianamente falando, aquilo que podemos associar ao nome de pai, ao nome do pai, melhor dizendo. O complexo de Édipo é o processo que nos ensina a viver em sociedade, né?
aceitando que não somos o centro do mundo e que existem limites. A lei está ali, né? A falha do pai. Victor falha como função paterna, ele dá a vida, mas não dá a lei nem o afeto. Sem esse nome do pai, a criatura fica presa em um vazio, do tipo, quem sou eu, né? Da onde vim? A vingança edípica, se assim podemos dizer, ela se manifesta com a destruição que a criatura, que o Frankenstein começa a espalhar. Ele tem muita força, não quero dar muito spoiler aqui, mas ele é um ser com muita força física, né? Atingindo os amigos e a noiva do Victor, que aliás é muito interessante a participação dela no filme, o enredo dela no filme, seja com o Victor, seja ela com o Frankenstein. Então, essa criatura rompe um triângulo edípico, né? E força Victor a olhar apenas para ela, estabelecendo uma relação obsessiva de perseguidor e perseguido, que só termina com assista. O estranho, o impacto visual do filme de 2025, né, essa versão, explora o conceito freudiano do inquietante ou desse estranho. Lembram disso? O monstro nos assusta porque ele é quase humano. Ele é o espelho de tudo o que Victor e nós, né, no nosso dia a dia, na vida, tentamos esconder. O quê? Nossa própria fragmentação, nossa feiura interna e nossos impulsos reprimidos, não aceitáveis. A criatura, o Frankenstein, é uma espécie de o retorno do recalcado. Aquilo que Victor tentou enterrar em seu laboratório, assistindo isso vocês vão entender, volta para assombrá-lo à luz do dia e persegui-lo. Mesmo ele negando, mesmo ele fugindo, a perseguição está ali. E aí eu me proponho aqui a uma espécie de proposta de reflexão. Frankenstein nos ensina que o humano só se torna humano através do desejo e do reconhecimento do outro. A psicanálise nos ajuda a entender isso. A tragédia apresentada no filme não é a criação da vida artificial, mas a incapacidade de um pai amar a sua própria criação. Esse tal do monstro é a personificação do abandono. E quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha para a função paterna, aliás, que eu falo muito sobre isso nas aulas, e já ouvi que sou até um pouco repetitivo nesse aspecto, a gente tem uma crise da função materna estabelecida na sociedade desde sempre. Mas parece que de um tempo para cá, nessa chamada contemporaneidade, por conta desse narcisismo esse que eu gosto de como Davi Zimmermann, ele via e falava num olhar psicanalítico contemporâneo, é muito possivelmente o grande mal da sociedade, o grande mal na cultura, do indivíduo, de cada um de nós. E cada vez mais, por conta disso, a gente vai produzindo cenários familiares, estruturas familiares comprometidas. Bom, insisto, assista ao filme, e vale a pena, e que essa reflexão, esse vídeo aqui, ajude a gente a refletir e a entender.
especialmente nós homens, sobre o nosso posicionamento, sobre a nossa função. Eu não sou pai biológico, mas convido a você que reflita sobre essa sua função na vida dos seus filhos, das suas filhas, mas também na sociedade.